E aí, galera, na boa? Pois bem, vários mesmo, internautas me mandaram vídeos, fragmentos sobre a violência policial que parece que tomou as mídias e evidentemente que ao mandarem para mim querem que eu fale algo, e essa semana toda passou e eu não consegui falar, até porque eu não gosto assim de dar opinião, meramente opinião, né? Eu gosto de ter um fundamento, então dá pra gente dar uma refletida antes. Então, para falar do abuso, a violência, ou aparente abuso, aparente violência das polícias militares, notadamente de São Paulo, mas não é só lá, em relação aos cidadãos, né, eu preciso partir de algum fundamento. E o fundamento é a pergunta: o que é o Estado? Por que eu vou falar sobre o Estado primeiro? Porque as polícias, notadamente as militares, elas estão a serviço do Estado. Bem, o que é o Estado? O Estado é uma entidade ficta, é uma entidade jurídica criada pelos homens para que eles possam viver em harmonia, para que possa haver uma estabilidade. Vejam, o que garante o executivo, o legislativo e o judiciário em harmonia, né? É essa ideia de Estado. Então, é ele que garante. Por exemplo, no impeachment, lembra do impeachment da Dilma? Ela, quando foi decidido pelo impeachment, ela saiu do governo, né? Acatou, mas por quê? Porque o Estado, ele é estável e garante a estabilidade. Percebam que o Estado, ele não tem opinião. O Estado, quando fala, né, quando ele se comunica através do direito. Ele não tem meras opiniões. E, portanto, é essencial que ele esteja sempre funcionando e bem funcionando, né? Lembra agora a tentativa de golpe de Estado? O que é um golpe de Estado? É justamente o golpe naquela entidade, naquela alma, naquele espírito que dá o fundamento aos demais poderes, executivo, legislativo, judiciário. Mas, professor Amilcar, me diga, aonde está o Estado que eu possa vê-lo? Ora, na própria polícia, nos juízes, no exército, na marinha, na aeronáutica, na placa de trânsito, né? O Estado se manifesta desta forma. Ele fala pelos seus agentes e fala pela linguagem jurídica. Portanto, como eu disse, ele não tem opinião, ele fala pelo direito. E as pessoas, os agentes públicos, por consequência, só têm voz, só têm vez se submetidos à égide e à supremacia do Estado. Portanto, aquele policial notadamente fardado, né, ele está ali em nome do Estado. E se ele resolve agir em nome próprio, né, ele não está agindo de acordo com o que é pensado para esse agente público. Ele está agindo em desacordo. Então, se ele age em desacordo com o Estado, esse Estado vai olhar para ele com desconfiança. E se o Ministério Público apontar para o Estado e disser: olha, o Joãozinho lá, o policial Joãozinho, ele não está agindo em seu nome, ele está agindo em interesse próprio, ou ele está agindo em nome de uma crença própria, de uma opinião própria, de uma raiva própria. Então o Estado se volta contra esse indivíduo no sentido de que vai
julgá-lo, vai começar um procedimento de julgamento para entender o que está acontecendo. E não é incomum que ele seja afastado de suas funções e poderá até ser preso. Por que não? O Estado, ele tem um movimento dialético. De um lado, ele promove, quer, deseja a liberdade burguesa, a liberdade do liberalismo. É preciso que ele deixe as pessoas o mais livres possíveis. Por outro lado, ele limita as pessoas ao direito, ele limita as pessoas àquilo que é determinado que elas façam. Imagine o agente público. Percebam que quando eu vi aquelas imagens do policial jogando a pessoa da ponte, ou ainda eu vi as imagens do policial agredindo uma senhora de 63 anos, entre outras imagens que me enviaram, eu percebi que ali havia, no mínimo, um problema. Porque qual é a finalidade do Estado? O bem-estar social, a justiça, a qualificação dos cidadãos, a qualificação da vida republicana. E eu pensei, ora, jogar alguém de uma ponte é um julgamento, né? E cujo resultado é a pena de morte. Bater numa senhora é um julgamento, cujo resultado é a tortura, é o dano, é este o resultado. Mas quem julgou, né? Portanto, esse indivíduo, ao agir como pessoa que está raivosa, ou como pessoa que entende que bandido bom é bandido morto, né? Essas pessoas que agem de acordo com as suas próprias convicções e crenças, elas se afastam daquilo que lhe dá justificativa. O Estado. Ele já não é mais um agente do Estado, ele é um agente do seu interesse próprio. Ele é um agente de suas intenções, de seus interesses, de suas elucubrações, de suas ideologias. E, portanto, ele está indo não ao encontro, mas de encontro. Ele está colidindo com o direito, está colidindo com o bem-estar da população e dos indivíduos. Por mais bandido que o sujeito seja, é o Estado que vai dizer que o sujeito é bandido, nunca o indivíduo, nunca o policial. Vejam, e aqui me lembro uma das imagens em que uma pessoa furta sabão e o policial estava civil, dá 11 tiros. Dá 11 tiros naquele sujeito e ele morre. De um lado, 11 tiros, do outro, sabão. Ou seja, aquela vida é menos importante que o sabão, né? Então percebam que evidentemente temos um problema aí. Logo, depois desse preâmbulo, eu posso dizer que a minha opinião é a seguinte: crime, evidentemente crime, desvio de função, enfim, estes sujeitos acredito que serão condenados pelo Estado, não por mim, nem por ti. A opinião pública, sim, deverá exigir que o Estado se movimente, que o Estado, através do judiciário, ele consiga exercer a sua competência em plenitude. E que, provavelmente, no final das contas, esses indivíduos fardados serão provavelmente presos e perderão as suas funções. Percebam que há uma retórica do ódio
por aí, volitando e indo em direção contrária aos interesses republicanos, aos interesses do Estado. E, portanto, temos que condenar não só as pessoas que estão cometendo crimes fardadas, mas o discurso odiento, mas essa retórica do ódio que incentiva, que faz com que pessoas que no seu dia a dia são sujeitos tranquilos, repentinamente se transformem, peguem uma arma e matem alguém. Certo? Abraço, e é só pensar sobre isso. Até!